paz, irmãos. Os irmãos aqui na igreja, no templo, os irmãos nas suas casas, alguns talvez no trabalho, na faculdade. Muito bom, muito gratificante estarmos aqui reunidos como Igreja de Jesus. E é muito gratificante também estarmos reunidos, ou os irmãos nos lugares em que estão, reunidos, nos acompanhando através das redes sociais, YouTube, talvez Facebook, Instagram. É bênção. Venho meditando nos últimos dias, mesmo diante de uma pandemia, as igrejas elas têm desenvolvido maneiras de propagar a mensagem, e a internet ela é uma bênção de Deus nesse sentido. Muitas pessoas elas têm sido alcançadas pela mensagem, principalmente em lives, Instagram e etc. Está ali passando pelos stories, acaba caindo em um culto, em uma pregação, e são edificadas. Palavras que elas não receberiam de outra forma. Então, Deus é soberano e Ele conduz todas as coisas de acordo com o seu plano. Como Eurico bem já disse, a gente está estudando o livro de Apocalipse. Esse livro de Apocalipse, o pastor, ele tinha iniciado, né, antes da pandemia. Se eu não me engano, ele parou no capítulo 4, 3 ou foi 4, mas veio a pandemia e ficou impossibilitado de continuarmos no livro. Quando as coisas iam começar a ficar boas, os simbolismos e etc., veio a pandemia e impossibilitou isso. Então, agora a gente vai continuar, Eurico, mais nessa questão de simbolismos, que é muito complicado. Eu e os outros professores ficam com a parte fácil, que é a parte das igrejas. Quando eu fui convertido pelo Senhor, mais ou menos em 2014. Eu tinha o hábito de ler a Bíblia todos os dias. E eu me sentia bem em ler a Bíblia todos os dias. Era algo que trazia paz. Mas, muitas vezes, o pecado e a tentação, ele me levava a crer que simplesmente ler a Bíblia todos os dias era suficiente para eu manter a minha fé intacta. E quando eu li o Novo Testamento, quando eu cheguei no livro de Apocalipse, mais especificamente no texto que a gente vai ler hoje, na carta aos Efésios, eu vi que manter uma vida de religiosidade não é suficiente, porque é perfeitamente possível manter uma vida de religiosidade e estar totalmente distante do Senhor. É perfeitamente possível ler a Bíblia todos os dias, é perfeitamente possível orar todos os dias, é perfeitamente possível ir aos cultos, não faltar a Santa Ceia, mas mesmo assim fazer essas coisas de modo mecânico, de modo automático, sem arder o coração pelo Senhor, sem amor pelo Senhor nessas obras. E a igreja de Éfeso, ela tinha esse problema. A gente vai ver detalhadamente na medida que vamos analisando o texto. Eurico já deu uma boa introdução semana passada das cartas, o que contém nas cartas, Jesus falando uma descrição de si mesmo, Jesus fazendo elogios às igrejas, Jesus chamando as igrejas ao arrependimento e Jesus fazendo promessas ao vencedor. Então, não é necessário voltarmos nessa questão. Vamos dar continuidade de onde Eurico parou. Apocalipse, no capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Assim diz a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra depois de onde caíste,
arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Primeira carta das 7, destinadas às 7 igrejas da Ásia, é aquela que muitos consideram como a igreja mãe, a cidade de Éfeso, a cidade mãe. Éfeso era uma cidade ali do território da Grécia, do território da Lídia, ali na Ásia Menor. E das regiões ali, ela era a maior cidade. Ela era tão poderosa, por assim dizer, que ela chegava a rivalizar com outras cidades tão poderosas quanto como Alexandria, Antioquia da Síria e Constantinopla. Essa cidade, a cidade de Éfeso, ela era mundialmente conhecida por ter ali o templo da deusa Ártemis, o templo da deusa Diana para os romanos. E também foi conferida a ela, pelo imperador Domiciano, o título de guardião do templo do imperador. Nós podemos ver, a partir desse relato, desses fatos, que a religiosidade deles era algo muito, muito acima do que costumamos ver ou costumávamos ver em outras cidades. A igreja de Éfeso estava situada em um ambiente onde a idolatria era comum, tanto no culto a outros deuses, mais especificamente a deusa Ártemis, como no culto ao imperador. A moralidade dos efésios era algo também que vale destacar aqui. Nós costumamos falar que, olha, hoje, nos dias de hoje, a moralidade está demais, a imoralidade está demais, as pessoas não têm mais pudor. Bom era antigamente era mais tranquilo e etc. Mas não é bem assim, porque os pecados que acontecem hoje, os pecados que são cometidos hoje, também eram cometidos antigamente. Muitos pecados, é claro, eles se atualizam, eles ganham nova roupagem, mas os mesmos pecados eram cometidos. Tanto que um filósofo residente ali de Éfeso, Heráclito, ele disse: a moral do templo era pior que a moral dos animais, pois nem mesmo os cães promíscuos mutilam uns aos outros. Ou seja, ele chega a se referir aos próprios conterrâneos de que a moralidade deles era algo abominável, era algo que não se encontra nem mesmo em animais. Na cidade também de Éfeso residiam judeus. É provável que esses judeus eles tivessem alta posição, eles fossem pessoas ricas. Por quê? Porque foi conferido a eles o direito de terem a sua própria religião. Eles tinham uma sinagoga, eles poderiam observar a própria religião, a guarda do sábado e etc. O evangelho na cidade de Éfeso ele vai chegar em Atos no capítulo 19, quando Paulo chega e ali por mais ou menos 3 anos, ele fica ensinando a palavra de Deus e pregando o evangelho, de maneira que acontece um avivamento em massa. As pessoas abandonam os ídolos, as pessoas queimam os livros de feitiçaria, de bruxaria e voltam-se para Jesus. Foi tão impactante a estadia de Paulo ali entre os efésios, que ele chega a dizer que durante o período que ele ficou, ele não deixou de ensinar nada relacionado aos desígnios de Deus. Quando ele reúne ali em Atos capítulo 20, ele reúne os presbíteros, ele dá instruções, ele dizendo: olha, vai vir muitos lobos, dentre vocês vão sair muitos lobos, vão tentar destruir o rebanho. Paulo chega a dizer: olha, eu estou livre do sangue de vocês. Por quê? Porque eu ensinei tudo o que era necessário, eu ensinei todos os desígnios de Deus. Então, nós podemos ver a partir disso que os efésios eles foram bem doutrinados acerca da palavra de Deus. Não apenas isso, mas também
não somente por Paulo, mas também por outras pessoas influentes da igreja que passaram por lá. Pedro, Apolo, Priscila e Áquila, João, Maria, a mãe de Jesus. Então, Éfeso, ela foi bem doutrinada, ela foi bem ensinada acerca da palavra de Deus. Os estudiosos vão apontar que depois da destruição do templo, no ano 70, a destruição de Jerusalém, Éfeso passou a ser a principal cidade, a principal sede do cristianismo, onde a partir dali havia uma igreja bem firme, bem fundamentada. Então, como já foi dito, Éfeso é a primeira das 7 cartas às 7 igrejas. Indo para o texto em si, nós vamos verso a verso e vamos destacar um ponto aqui, um ponto ali de cada verso, para tentar entender melhor a mensagem que o Senhor Jesus tem a dizer para a igreja de Éfeso. E se surgirem dúvidas, os irmãos, principalmente nas redes sociais, colocam aí as suas perguntas. Se eu não souber responder, com certeza Eurico sabe. Né, Eurico? Vamos lá. Apocalipse 2:1, a gente vai de verso a verso, tá? Apocalipse 2:1 diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Em primeiro lugar, a gente tem que saber quem é o anjo a quem João se refere. Jesus diz, logo no início, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. E essa questão do anjo, ela é muito debatida entre os teólogos. As duas principais posições são que ou são presbíteros, ou são pastores, ou são seres angelicais, seres espirituais. Aqueles que adotam a posição de que são anjos, seres celestiais, como, por exemplo, Grant Osborne, ele vai se apegar à interpretação que ele tem de Apocalipse no capítulo 1, versículo 20. Ele vai entender que ali o Senhor Jesus se refere ao anjo como o guardião da cidade e, por consequência, o guardião da igreja. Então, ele volta para Apocalipse 1 e 2, que diz, Deus, por meio de Jesus, dá uma revelação ao anjo, e o anjo vem dar a revelação a João. Então, ele vai dizer, olha, não, aqui esse anjo ele só pode ser um ser espiritual, porque em Apocalipse 1 e 2, a revelação vem a partir de um anjo para João. Então, de modo semelhante, quando Jesus diz ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, a consequência lógica seria, o pensamento lógico seria, você vai escrever ao anjo, e o anjo, ser espiritual, vai transmitir a mensagem à igreja. A Bíblia de Genebra, ela não é clara na posição que ela adota, mas ela parece estar mais inclinada a essa opção, de que os anjos eles são de fato seres espirituais. No comentário do capítulo 1, verso 20, a argumentação que ela vai usar é de que, olha, em Apocalipse, o termo anjo, ele não se refere a homens. Anjo se refere a seres espirituais. Então, é provável, a partir de uma interpretação minha daquilo que está na Bíblia de Genebra, que esses anjos sejam seres espirituais. Mas nós da igreja, e acredito que a maioria dos teólogos, adotamos a posição de que esses anjos, eles não são seres espirituais, mas esses anjos, eles são homens, são pastores, são presbíteros. Em primeiro lugar, por que nós cremos disso? Porque o termo grego, ângelo, significa mensageiro, aquele que leva uma mensagem. Então, tomando como base isso, e aquilo que nós vemos em todo o Novo Testamento, de que o responsável por ensinar a igreja não são anjos, seres espirituais, mas são homens, são presbíteros, são os pastores, é mais natural nós entendermos isso, essa designação, esse termo anjo, como pastores. Em 1 Timóteo 3:2, Paulo vai dar várias características do que um pastor tem que ter. Ele vai dizer, Timóteo, quando você for ordenar um pastor tem que ter isso, e uma das características ele tem que ser apto a ensinar. Então, tendo como base que na igreja do Novo Testamento,
quem ensina é o pastor, é mais natural a gente entender que ao anjo da igreja se refere a um homem, a um pastor, ou a um conjunto de homens responsável pelo ensino da igreja. Um argumento um ponto que é bem interessante notar, é que lá em Atos 10, quando Cornélio ali está no seu momento íntimo com Deus, vem um anjo a ele trazer uma revelação. E o que é que o anjo diz? O anjo prega o evangelho? Não. A gente vê que o anjo diz, olha, vai e chama Pedro, porque Pedro tem uma mensagem para te dizer. Então, a responsabilidade de pregar a palavra, a responsabilidade de pregar o evangelho, ela está sobre os homens. Na parte B do verso, a gente vê aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eurico já explicou na semana passada o que é que significa as 7 estrelas e o que é que significa os candeeiros. As 7 estrelas representam os anjos da igreja e os candeeiros, eles representam as sete igrejas. É claro que aqui o simbolismo de candeeiros não é outro senão de mostrar a função da igreja de iluminar. A igreja do Prado ela está aqui, a igreja de Éfeso ela foi colocada lá com a função de iluminar a luz de Cristo e a luz do Evangelho para o mundo. E Jesus está dizendo que ele andando no meio dos 7 candeeiros e conservando e protegendo com a mão as 7 estrelas, ele está mostrando a sua soberania em proteger os seus eleitos, em proteger os seus santos. A melhor definição e interpretação para isso é o que o próprio Senhor Jesus diz em João 10, 29. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Um dos comentários também, um dos comentaristas que a gente está usando, Simon Kistemaker, ele vai escrever no comentário de Apocalipse: o verbo segurar significa que Jesus tem o máximo poder e autoridade para salvaguardar seus servos. Na verdade, todo o seu povo está em sua mão, a fim de que nenhum dano ocorra a qualquer delas fora da sua vontade. Então Jesus é aquele que segura na mão direita as 7 estrelas, mas como inferência o seu povo, como representação, o seu povo, para mostrar, olha, o meu povo, ele está protegido. Então isso vai lembrar aos crentes de Éfeso que mesmo vivendo em um ambiente hostil, mesmo vivendo em um ambiente onde inimigos estão, onde eles estão rodeados de inimigos, eles podem confiar em Deus e saber que nada vai acontecer a eles sem ser da vontade de Deus. Eles podem ficar tranquilos. Os 7 candeeiros a gente já viu. Então, quando Jesus diz que anda no meio dos 7 candeeiros, ele está mostrando a sua onipresença e onisciência. Eu ando no meio dos candeeiros, eu conheço as suas obras. Então, vocês não precisam ficar preocupados, porque eu estou ciente daquilo que está acontecendo com vocês. Isso, em algumas igrejas, vai ser muito bom, mas em outras igrejas vai ser mal, entre aspas, para as igrejas, porque Jesus ele vai condenar os pecados das igrejas. Jesus vai apontar o dedo e dizer: vocês estão errando nisso, nisso, nisso e nisso. Então Jesus diz: eu conheço as tuas obras, eu sei o que se passa, eu sei o que acontece. Um ponto interessante também é que Jesus, andando no meio delas, nos lembra o que o próprio Senhor Jesus disse em Mateus 18, 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E isso traz um conforto para a nossa igreja, isso traz um conforto para todas as igrejas, e principalmente para as igrejas naqueles dias, porque não havia templos nos quais eles podiam se reunir em grande número. A reunião tinha talvez 5, 6, 10 pessoas, uma família. E Jesus está dizendo que anda no meio da igreja, mostrando que, independentemente da quantidade de cristãos que estão aí, ainda que seja em menor número do que os inimigos, eu sei quem vocês são, eu sei o que vocês passam, e eu estou no meio de vocês para contemplar todas as coisas. Nos versos 2 e 3, nós vamos ver o Senhor Jesus destacar os pontos fortes daquela igreja. Em primeiro lugar, no verso 2 diz: conheço as tuas obras,
tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Nós vemos aqui uma declaração que Jesus conhece, é conhecedor, mas Jesus conhece não apenas fatos ou algumas coisas relacionadas à igreja. Ele conhece as obras do cristão, ele conhece as obras dos efésios. Quando ele diz isso, ele está querendo dizer, olha, eu conheço toda a vida espiritual de vocês, de maneira que não há nada que se passa em sua vida, em sua caminhada cristã, que eu não tenha ciência, que eu não tenha conhecimento. Então, quando Jesus diz, conheço as tuas obras, é um conhecimento absoluto, ele é onisciente. Então, quando ele fala, conheço as tuas obras, não se refere só às boas obras, mas a todas as obras. E Jesus, ele vai elogiar algumas boas obras da igreja, em primeiro lugar, pela obra de ser intolerante aos hereges, por ser intolerante aos falsos apóstolos, aqueles que pregam uma verdade que não é a verdade da Escritura, mas que é mais uma das ditas verdades que o mundo prega. Então ele diz, olha, não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Na igreja primitiva era comum muitos falsos mestres, muitos falsos apóstolos saírem de igreja em igreja, dizendo que eram apóstolos, para adquirir, para ganhar os benefícios de apóstolos. Então, muitas igrejas elas foram escravizadas por esses falsos apóstolos. Por exemplo, Paulo, ele lutou muito para tirar a igreja ali de Corinto das garras desses falsos apóstolos. Paulo teve que defender o seu apostolado, e Paulo teve que mostrar para os coríntios que eles eram falsos apóstolos, que eles não vinham de Deus. E o termo apóstolo, no Novo Testamento, o termo apóstolo, na igreja primitiva, ele tinha dois significados. O primeiro significado é aquele que é enviado. Então, Gideão vai ser apóstolo na igreja do presbiteriana do Prado. Eurico vai ser um apóstolo da igreja presbiteriana ali na Romênia. Eurico vai ser um enviado. Então, o termo apóstolo em primeiro lugar, significa enviado. Mas tem um outro ponto que apóstolo significa, que era o que esses falsos mestres atribuíam a si, que apóstolos significava aqueles que Deus escolheu para serem os pilares, aqueles que pregariam as verdades fundamentais da igreja. Então, esses apóstolos, é claro, Paulo, Pedro, ali os 12, há um debate se Barnabé, se Tiago, irmão do Senhor, era apóstolo ou não, mas não vem ao caso. Fato é de que ali os 12, Matias, Paulo, eram apóstolos no segundo sentido, no sentido de homens inspirados por Deus para firmar a igreja na verdade, para firmar a igreja no caminho correto. Então, esses falsos mestres iam de igreja em igreja, atribuindo assim o título de apóstolo nesse segundo sentido e escravizando as igrejas. É bem provável que esses apóstolos fossem judaizantes. Paulo lutou muito contra os judaizantes em Gálatas. Mas, voltando à questão, o Senhor Jesus, ele vai elogiar a igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso ela lutou bravamente contra esses falsos apóstolos. Ela ouviu a doutrina dos falsos apóstolos e imediatamente ela rejeitou. Jesus elogia essa atitude da igreja. É importante destacar essa questão, porque nos nossos dias nós vemos muitas pessoas dizendo que é intolerância do cristão, por parte do cristão, julgar uma heresia. Muitos dizem, Jesus disse, não julgues para não serem julgados. Então você não deve julgar o outro, deixe que Deus julga.
Jesus aqui ele está elogiando a igreja de Efésios, os Éfesos, porque eles não aceitaram a doutrina dos falsos apóstolos, eles julgaram a doutrina dos falsos apóstolos e rejeitaram. E é interessante essa questão, por quê? Porque os efésios, eles tiveram que julgar a falsa doutrina a partir de um padrão. Eles foram uma espécie de bereanos. Quando a gente vê lá em Atos, quando Paulo chega na cidade de Bereia, Paulo começa a pregar o evangelho na sinagoga. E os judeus de Bereia, eles começam a analisar se aquilo que era pregado era o correto, se aquilo que era pregado estava de acordo com a Escritura. Então, os efésios, eles também tinham um padrão. E qual era o padrão? É claro que o padrão não era o cânon, a Bíblia Sagrada, Novo e Antigo Testamento. Mas eles tinham cartas enviadas pelos apóstolos que ensinavam eles acerca do caminho da verdade. Cartas essas que, num futuro, tornaram-se o cânon, tornaram-se a Bíblia Sagrada. Então, bem fundamentado na doutrina dos apóstolos, eles puderam expulsar da sua igreja, da sua comunidade, os falsos mestres. Vemos, portanto, que a teologia dos Efésios era uma teologia perfeita. O Senhor Jesus elogia a igreja de Éfeso pela sua teologia. E aqui vale abrir um parêntese para algumas igrejas dos nossos dias. Igrejas que rejeitam a teologia. Igrejas que rejeitam dizendo, Jesus mandou amar e eu vou amar, e teologia não serve para nada. Muitas pessoas com um argumento fajuto, dizendo, eu não sou nem de Armínio e nem de Calvino, eu sou de Cristo. Um argumento super espiritual que revela não que essa pessoa é uma seguidora de homens, mas de Cristo. Esse argumento revela que essa pessoa não tem uma teologia a qual possa fundamentar a sua fé e, a partir disso, identificar os erros de outras teologias e julgá-las e condená-las. Então, nós devemos ter a ciência de que Jesus quer que cada crente, de modo individual, tenha ciência daquilo que crê. Nós não podemos esperar apenas do pastor, dos presbíteros, dos professores de escola bíblica, o ensino, mas nós, como membros do corpo de Jesus, precisamos estudarmos a palavra de Deus, estudarmos os símbolos de fé, para não cairmos no erro de outros que vêm e pregam as suas heresias. E é claro, eu citei o debate entre arminianos e calvinistas. A crítica aqui não é ao debate em si, porque o debate é bom, é saudável. O debate é entre irmãos. A crítica é a pessoas que adotam uma posição contrária a ter uma regra de fé, a ter uma teologia que possa fundamentar a sua fé. Grant Osborne, novamente, ele vai escrever: os cristãos de Éfeso tinham não apenas permanecido firmes em favor da ortodoxia, mas também triunfado sobre os hereges e mantido sua vigilância espiritual. Então, devemos estar com isso fixado em nossas mentes. Houve um elogio por parte do Senhor Jesus a uma igreja que tinha uma teologia bem fundamentada na palavra, uma teologia bem fundamentada na doutrina dos apóstolos. O verso 3, o Senhor Jesus diz: e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Aqui o elogio do Senhor Jesus para a igreja de Éfeso vai ser pelo trabalho dela, pela perseverança dela em suportar as provações por causa de seu nome, em suportar as provações por causa do Evangelho. A palavra grega, utilizada aqui para perseverança, hipomonem, ela vai se referir a uma perseverança paciente em meio a circunstâncias atormentadoras. Não é de estranhar que essa palavra tenha sido utilizada. É só nós lembrarmos onde a igreja de Éfeso estava inserida, num ambiente onde era conhecido mundialmente como o lugar do templo da deusa Artemis, no lugar onde foi outorgado o título de guardiã do templo do imperador, ou seja, pessoas iam adorar o imperador. Não bastasse a perseguição que os cristãos enfrentavam por parte dos judeus,
podemos somar isso a cristãos sofrendo perseguição pelos gentios, pelos idólatras, por aqueles que não confessam Jesus como Senhor, mas se dobram diante de Baal, se dobram diante de falsos deuses. Em João 15, 18 e 19, Jesus vai dizer que, olha, se o mundo odeia vocês têm que saber que ele me odiou, e é normal que ele odeie vocês. Porque se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, mas eu tirei vocês do mundo. Então é natural esse ódio, é natural essa perseguição que vocês têm sofrido, mas é importante vocês saberem que a perseverança que vocês têm tido, mesmo em meio à grande perseguição, é motivo de elogio da parte de Deus. Mas como nem tudo são flores, no verso 4, o Senhor Jesus ele vai censurar a igreja de Éfeso pelo pecado dela. O texto diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Depois de muitos elogios, o quadro ele vai mudar. E o Senhor Jesus passa a mostrar aos efésios onde eles caíram, qual é o pecado deles, onde eles precisam melhorar. E o Senhor Jesus diz que o pecado deles foi que eles abandonaram o primeiro amor. E os teólogos, à semelhança daquilo que é dito sobre os anjos, vão divergir acerca do que significa esse pecado. O que significa abandonar o primeiro amor? A primeira ala de teólogos vai dizer que abandonar o primeiro amor significa que os cristãos de Éfeso, eles estavam tão preocupados em ficar nas quatro paredes, eles estavam tão preocupados em manter uma ortodoxia e uma teologia perfeita, que eles deixaram de evangelizar os de fora, deixaram de evangelizar os perdidos. Esses que têm essa posição, argumentam que esses cristãos já eram cristãos de terceira geração. Os cristãos da primeira geração, ali que surgiram a partir da pregação de Paulo, a partir da pregação do servo de Deus, eram cristãos que tinham ortodoxia firme, bem fundamentada na doutrina dos apóstolos, mas também eram cristãos que evangelizavam. E vocês, cristãos de terceira geração, netos daqueles que faziam tudo perfeitamente, vocês abandonaram o primeiro amor, vocês deixaram de ser luz, deixaram de levar o evangelho aos perdidos e se preocuparam apenas em ficar nas quatro paredes, defendendo a sua ortodoxia. Outros vão dizer que o abandono do primeiro amor significa que os cristãos de Éfeso deixaram de amar a Deus ou tiveram um amor por Deus enfraquecido. Eles tomam como base aquilo que é dito no Decálogo, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E os cristãos de Éfeso, eles começaram a amar a verdade e amar a sua ortodoxia de forma tão grande que o amor por Deus, o amor pelo Deus da verdade, ele foi enfraquecendo, ele foi se apagando. Outros vão dizer que o amor, a perda do primeiro amor, era o amor ao próximo. Esses cristãos, eles estavam tão fixados em manter firme a sua ortodoxia, manter firme a sua teologia, que eles não toleravam e queriam distância de todos aqueles que não confessavam aquilo em que eles criam. Nós, contudo, vamos adotar a posição de que não precisamos escolher apenas um deles, mas um combo. Tudo isso. Por quê? Porque eles amaram tanto a verdade que foram perdendo, tiveram amor por Deus, esfriando, enfraquecendo. E a consequência disso é que o amor ao próximo também vai enfraquecendo. E a consequência do amor ao próximo enfraquecer é que deixamos de evangelizar os perdidos. João diz isso na sua carta, no capítulo 4, verso 20. Olha, é impossível vocês amarem a Deus sem amar o próximo. Então, vocês estão amando tanto a verdade que vocês estão deixando de amar a Deus, deixando de amar o próximo e deixando de fazer obras em prol do próximo. Vocês estão amando demais a sua ortodoxia. Mais uma vez, Grant Osborne resume bem o pecado dessa igreja. Os efésios amavam mais a verdade do que a Deus, ou do que uns aos outros. Isso não significa que eles não eram crentes, ou que não tinham amor algum, pois os elogios dos versículos 2 e 3 seriam impossíveis nesse caso.
Antes, seu primeiro amor havia esfriado e sido trocado por um rude zelo ou pela ortodoxia. Eles tinham obras. O foco, o padrão, não eram as obras, mas a motivação com que as obras eram feitas. Então, se inicialmente, abrindo outro parêntese, eu fiz aqui uma crítica a igrejas a igreja e a cristãos que não adotam uma teologia, uma confissão de fé. Vale também fazer uma crítica àqueles que colocam a teologia e a confissão de fé em um pedestal, colocam a sua teologia e a sua confissão de fé de modo tão intocável que deixa o amor por Deus e o amor pelo próximo se esvaziar. Esse pecado é um pecado que pode se tornar, ou que é muito comum em igrejas reformadas. Nós, igrejas reformadas, precisamos ter o cuidado. É claro, é muito importante o zelo pela teologia, o zelo pela doutrina, mas não devemos colocar o zelo por estas coisas acima de tudo. Acima de tudo está o amor a Deus e o amor ao próximo. E é isso que o Senhor Jesus convida a igreja de Éfeso a se arrepender. Jesus, no verso 5, ele vai convidar os cristãos de Éfeso a se arrepender, ele vai dar solução para o problema deles. Verso 5 diz: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Diferentemente do que é dito a descrentes, quando é feito o convite do arrependimento, que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, mas convida que todos se arrependam. Essa frase não é dita a uma igreja. Isso não precisa ser dito. Por quê? Porque essa igreja já havia passado pelo processo de conversão. Essa igreja já estava em um processo de santificação. Mas essa igreja, em um determinado momento, caiu. E o Senhor Jesus não convida eles ao arrependimento, à semelhança que convida os descrentes, mas convida-os a lembrar-se de onde eles caíram. Lembra-te de onde caíste. Por isso a tripla ordem: lembra-te, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O arrependimento, é claro, implica não só uma mudança de comportamento, mas uma mudança de mente, uma mudança de coração, uma mudança de sentimento. Os cristãos de Éfeso foram convidados a mudar principalmente os seus sentimentos, porque o problema deles estava não nas obras, mas na motivação com as quais eles faziam as obras. Lembra-te, o foco não está nas obras, mas o foco está em lembrar-se. Lembra-te. As obras eles tinham. Em resumo, a ortodoxia sem ortopraxia é uma religião falsa, disse Great Oswald, como eu estava comentando com o Eurico antes, enquanto eu preparava essa mensagem, que a igreja de Éfeso ela estava tão preocupada com a ortodoxia, com a teologia, que a ortopraxia, que a vida, que os sentimentos, eles não eram mais os mesmos. E quando a igreja ela tem uma ortodoxia firme e forte, mas não tem uma vida dedicada a Deus, é uma igreja, é uma religião, são obras mortas. Aqui também nós vemos o Senhor Jesus chamando ou fazendo ameaças caso não haja arrependimento. O Senhor usa o simbolismo de que em um determinado momento no passado, a cidade de Éfeso havia sido mudada de lugar. Então ele usa isso como simbolismo para dizer: olha, se vocês não se arrependerem, eu vou tirar o candeeiro de vocês, eu vou fazer com que vocês deixem de ser uma igreja que confessa o seu nome. Talvez até aquela igreja continuasse se reunindo, mas o Senhor deixaria de confessar a igreja de Éfeso como igreja sua, como noiva sua. Ao que tudo indica, as palavras do Senhor Jesus surtirão efeito, porque 10 anos depois que João escreveu a carta aos Efésios, que João escreveu o Apocalipse,
Inácio de Antioquia, ele vai enviar uma carta a essa igreja de Éfeso. E ele vai elogiar a igreja de Éfeso pela perseverança em lutar contra os falsos mestres, pela perseverança em lutar contra os homens maus. Então, a solução para a igreja de Éfeso não estava em praticar mais obras de caridade, não estava em dar esmolas, não estava em aumentar os dízimos e as ofertas. A solução para o pecado da igreja de Éfeso, bem como para qualquer pecado, é o arrependimento, é a mudança de caráter, é a mudança de conduta. No verso 6, o Senhor Jesus faz mais um elogio à igreja de Éfeso. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Mais uma vez, aqui nós vemos o Senhor destacar um ponto positivo da igreja. Uma igreja que tinha muitos pontos positivos. É difícil dizer quem eram os nicolaítas. Os estudiosos eles não chegam ao consenso. É provável que fosse uma seita oriunda do diácono Nicolau, ali de Atos 6, que estava associada diretamente ali à imoralidade sexual e a culto ao imperador. Eles estavam associados ali com a doutrina de Balaão e com Jezabel. É provável que esses nicolaítas se diziam cristãos. Eles estavam no culto, no domingo, adorando ao Senhor. Mas durante a semana eles diziam, olha, não tem problema nenhum nós adorarmos ao imperador. Eles eram uma espécie de antinomianos, que diziam que não havia lei. E por não haver lei, consequentemente, não há pecado. O pecado foi levado por Jesus. Para não perder o seu comércio, para não perder as suas posses, para não sofrer perseguições, é provável que esses nicolaítas, eles adotassem o cristianismo como uma de suas fés, mas também eles faziam concessão e adoravam o imperador. Por fim, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus elogia, olha, vocês abominam, vocês odeiam, não os nicolaítas, mas as obras dele, porque o Senhor Jesus convida e elogia o seu povo por odiar o pecado e não o pecador. E por fim, no capítulo 7, o Senhor Jesus faz um chamado para que a igreja ouça, para que a igreja saiba o que acontece com aqueles que ouvem, com aqueles que seguem aquilo que foi dito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Nossa passagem, nosso texto, ele vai finalizar com um chamado do Senhor Jesus para que os ouvintes, os cristãos, os efésios, abram os corações e as mentes para aquilo que está sendo dito. Tudo aquilo que foi falado, está sendo falado não da parte de homens, mas da parte de Deus. O Espírito de Deus está falando para que eles ouçam e mudem o seu comportamento, mudem a sua vida. E o Senhor Jesus, ele faz promessas ao vencedor. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aqui nós temos uma promessa de retorno, entre aspas, ao Éden. Antes da queda, o homem e a mulher, eles tinham livre acesso à árvore da vida. Eles tinham livre acesso a comer do fruto que Deus criou para dar eternidade aos seres humanos. Mas a partir da queda, Deus expulsou, em um ato de bondade e misericórdia, o homem do jardim. O homem deixou de ter acesso à árvore da vida e, por consequência, a morte nos alcançou. E isso foi um ato de bondade de Deus, porque caso continuássemos a comer da árvore da vida, permaneceríamos eternamente em um estado de pecado, permaneceríamos eternamente em um estado caído, não poderíamos ter o corpo transformado à semelhança do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz, olha, ao vencedor eu vou dar de comer da árvore da vida. Eu vou dar de comer da árvore da vida. Isso não pode significar nada menos
Isso não pode significar nada menos do que um retorno ao Éden. E o que é que significa o Éden? Comunhão íntima, plena e perfeita com Deus. E é interessante o que muitos teólogos dizem ao vencedor. Porque o termo ali ao vencedor não significa aquele que vencer como que lançando as batalhas para o futuro. A ideia que o vencedor traz é que aquele que vence. E por que aquele que vence? Porque diariamente, todo servo de Deus, ele tem suas lutas. As lutas do servo de Deus, as lutas do cristão e a luta dos efésios não era para o futuro, era todos os dias. E o Senhor Jesus diz, ao que vence, tem uma promessa de retorno a uma comunhão íntima, plena e perfeita. Trazendo duas aplicações rápidas do nosso texto. A primeira é que devemos ter a ciência de que só uma boa teologia vai salvar as igrejas das heresias. As piores heresias de hoje, do passado, surgiram muito porque as igrejas elas não tinham uma boa teologia. Se nós formos ali na cidade, em muitos outros lugares, vamos ver igrejas e mais igrejas, uma em cima da outra, e todas igualmente não têm uma teologia boa. E a consequência disso é que todas igualmente pregam suas heresias, que muitas vezes são as mesmas, mas que outras vezes podem mudar uma coisa aqui, outra coisa ali, mas são de fato heresias. Por isso, nós cristãos, como eu já mencionei, devemos criar o hábito de ler a palavra de Deus. Não podemos de modo algum esperar, hoje é quinta-feira, hoje tem estudo bíblico, hoje é Apocalipse. Não devemos esperar toda quinta para ler Apocalipse. Podemos ler, temos livre acesso à palavra de Deus. Diferentemente de outros cristãos em muitas partes do mundo, que não têm acesso a uma Bíblia, nós temos acesso. E o Senhor, a partir do ensino dessa noite, convida cada cristão a, leia a sua Bíblia, tenha uma boa teologia, leia, medite, estude os símbolos de fé. Como você vai defender aquilo que você crê diante da heresia? Não é à toa que Oséias disse, meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. O segundo ponto que nós podemos aplicar às nossas vidas é que a teologia, e só a teologia, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Viver uma vida de modo robótico, viver uma vida de modo automático, torna essa pessoa tão insensível à graça de Deus, que faz com que ela pense que está bem, porque está lendo a Bíblia todos os dias, porque está orando todos os dias, porque vai aos cultos, porque dá o dízimo e etc. A igreja de Éfeso sofreu com esse problema. A mecanicidade de uma vida cristã é um perigo real e que afeta muitos cristãos, hoje, bem como afetou no passado. E o Senhor Jesus nos convida, a partir do estudo da igreja de Éfeso, a analise a sua vida, olhe para dentro de si mesmo e veja se as obras e a vida religiosa que você tem é uma vida que faz com que o seu coração arda de amor por mim. Você está sendo apenas um religioso ou você está sendo um filho e um servo de Deus? Que o Senhor possa aplicar aos nossos corações a sua palavra. Que o Senhor nos faça viver de acordo com aquilo que Ele diz. Que o Senhor possa nos abençoar.